trouxe você para viver mais uma experiência comigo. Hoje é o sétimo episódio, eu tenho uma convidada super especial. Rafaela Mozinho é pediatra e passo a palavra para você, mas primeiro quero lhe agradecer pela sua presença e pela sua disponibilidade. Estou muito feliz de te receber. Hum, Imagina, eu que agradeço pelo convite. Falar sobre esse tema que é desenvolvimento infantil é basicamente o que eu faço todos os dias, né, do meu trabalho. E agradeço demais pela oportunidade e quero te parabenizar, porque é uma iniciativa muito nobre de conseguir difundir ainda mais esse conteúdo que pouca gente sabe, a influência que tem no desenvolvimento infantil, nessa fase da infância, né? De fato, para nós, né, profissionais, é extremamente importante que a gente consiga promover muitas informações e o quanto que isso faz diferença, né, para cada uma das Exatamente, crianças. exatamente. Nem todo mundo tem acesso a um profissional qualificado, atualizado, e é uma iniciativa muito louvável. Então, gente, fiquem aí ligados, assistam a gente até o final e venham viver essa experiência com a gente, que vai ser, ó, muitas informações, muitas estratégias valiosas para contribuir para o desenvolvimento do seu pequeno. Bora lá! Rafa, e conta aqui pra gente, né? Eu acho que é uma pergunta que não poderia ser diferente esse início, né? Quais aspectos são avaliados em uma consulta com você, uma consulta pediátrica? Bom, primeiramente, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque muita gente pensa que uma consulta de pediatra, consulta de puericultura, é basicamente pesar, medir a criança, ver se está sentindo alguma O coisa, básico, fazer né, o amiga? basicão. Muitas vezes é o modelo que o plano de saúde acaba oferecendo para as famílias e dizer que está tudo bem, manda para casa, volta próximo mês, né? A gente sabe que não é isso. A gente precisa fazer uma avaliação continuada do desenvolvimento daquela criança. Existem marcos do desenvolvimento que a gente precisa estar sempre acompanhando e é aquele negócio. Ah, vou lá avaliar o desenvolvimento do meu filho. Com 9 meses estava tudo bem. Então, meu filho está normal, está tudo certo, ele não vai ter nenhum atraso. A gente não sabe, a gente sabe muito bem que não é assim, que com 9 meses ele pode estar dentro do que é esperado para a faixa etária dele, mas nada impede que com 1 ano e meio, 2 anos, ele tenha algum atraso. Então, a gente sempre busca fazer a prevenção, né? Esse acompanhamento continuado, todos os meses, em todas as consultas, é fundamental para que a gente, em qualquer visualização de atraso, a gente faça uma intervenção precoce. Então, não aceite menos do que uma avaliação completa do seu filho. Ele precisa ser avaliado, o desenvolvimento precisa ser visto em todos os atendimentos. Uma avaliação íntegra, né? E você Exatamente. trouxe uma fala extremamente importante. Às vezes as famílias, né? Ai, não teve nada até 6 meses, não teve nada até 9 meses, não teve nada até um ano. Esqueceu, né? A vida que segue. Exatamente. Só que cada marco do desenvolvimento, como você mesmo pontuou, ele é extremamente importante e necessário para que tenha uma visualização e uma avaliação de um profissional para ter uma conduta assertiva, né? Porque Exatamente. eu acho que os marcos eles vêm da questão motora, da questão da comunicação, da questão comportamental, né? Da questão da alimentação, mas nem sempre, como a gente contou no início, as famílias têm acesso a essas informações. E às vezes nós profissionais fizemos assim: opa, né, a gente visualiza e dá uma orientação e traz uma estratégia que eu acho que é necessária. É fundamental. As famílias precisam entender que não é só pesar e medir. A gente vê a criança de uma forma integral. O desenvolvimento é uma parte da consulta. A gente vê a avaliação nutricional, que é o pesar e medir, que todo mundo conhece. A gente vê a alimentação, a gente vê desenvolvimento, a gente vê vacina, a gente vê como é que está a rotina dessa criança, como essa criança vai na escola, como que é a rotina e a integração dela dentro do ecossistema familiar dela, que faz toda a diferença. Então, é muito importante que essas consultas sejam feitas de forma rotineira e feitas de forma integral, porque a criança não é um ponto no gráfico, né? A criança é um ser global que tem diversas facetas que precisam ser sempre vistas. Eu concordo. E de fato, assim, toda e qualquer consulta e qualquer avaliação, e especialmente a consulta pediátrica, ela é um guia para a família.
Ela é um Exatamente. guia, porque são, como você mesmo disse, são tantas informações, não é só o pesar, não é só a vacina. Você consegue observar, pergunta como está a rotina, pergunta como está a alimentação. Por isso que é algo tão prolongado e de tantos detalhes, E né? consulta de 15 minutos, minha gente, não Não dá certo. existe. Não existe, a gente não consegue fazer essa avaliação. A gente entende que nem todo mundo tem acesso a um profissional que esteja atualizado, que consiga fazer um atendimento com o tempo que é necessário para isso. Mas é importante que as pessoas entendam e cobrem, seja a via de saúde que ela conseguir ter acesso, seja no SUS, seja no plano de saúde, não aceite menos do que uma avaliação completa do seu filho. Perfeita consideração. E, Rafa, às vezes a gente pensa, né, a gente conversando aqui, pra gente é algo comum, né, de se falar e tudo, mas muita gente não tem, não é nem acesso. Tem muitas pessoas que não têm acesso, mas tem muitas pessoas que não procuram de fato a informação É. e que muitas coisas passam despercebidas, né? Eu vivi uma experiência recentemente, estive na Praça do Ferreira, né, É bom. e me propus a conversar com algumas famílias, com várias realidades. E aí me deu um boom, assim, na verdade me deu, Marina, meu Deus, né? Porque, por exemplo, várias pessoas passavam assim, via, falando o quê? O que é isso? Mas e eu disse, gente, porque no nosso, né, no nosso convívio com as pessoas e tal, é uma profissão particularmente ali conhecida, né? Não vou dizer muito, né? É. Né? Mas assim, para mim foi um choque de realidade, sabe? Quando eu vi muitas pessoas me parando, não para tirar dúvidas, Aham. mas para perguntar o que era aquela profissão. Sério? Ou para, tipo assim, coisas bem, bem gritantes mesmo. Eu diria assim, que jamais eu imaginava que não ia ter essa informação, por exemplo. Marina, meu filho tem 3 anos, não fala. É normal, né? Porque o pai falou com 5. Eu falei, gente, existem muitos mitos. Esse é clássico. Existem muitos mitos, É né? Que verdade. acaba que as pessoas estão. Hoje já diminuiu muito, mas existem mitos que eu diria que são prejudiciais ao Ah, desenvolvimento. ou se tem. Quais os mitos, assim, dentro da sua realidade, né? Aham. Quais os mitos do desenvolvimento infantil que você gostaria de desmistificar aqui pra gente? Ah, eu acho que tem um assim que é top um. Cada criança tem seu tempo. A gente sofre assim um microinfarto, né? É, né? Cada vez que uma pessoa fala um negócio desse, porque a gente sabe que não é bem assim, né? Se fosse assim, ia ser criança com 4 anos que não fala e tá tudo certo, porque é o O tempo tempo dele, dele. né? Mas a gente sabe que não funciona assim. A gente tem uma escala que todo mundo tem acesso, que é aquela escala de avaliação de desenvolvimento que tem na Na caderneta cadeira. infantil, que até os próprios pais podem avaliar, né? Podem preencher. Então, você pode abrir ali a sua caderneta, onde tem uns quadradinhos assim, você vai fazendo check de acordo com a idade do bebê. Tem desde E recém-nascido, é muito guia ali para a pessoa, né? A pessoa total, mesmo, só os pais, total. O exatamente. próprio pai, a própria família pode dar o cheque. Inclusive, se seu pediatra não faz isso na consulta, cobre ele que isso faça. Doutor, você não vai olhar a caderneta dele, não vai ver o desenvolvimento na caderneta, porque o pediatra tem que ver. Muitas vezes o pediatra não preenche lá, porque ele já sabe quais perguntas fazer, ou então aplica outras escalas. Mas a gente tem os marcos no desenvolvimento. A gente tem, por exemplo, a criança tem que falar pelo menos papai e mamãe até o ano de idade. Uma criança que não balbucia, não tem aquela intenção de falar aos 9 meses, opa, tem alguma coisa ali atrasada. Então, esse eu acho que é o mito assim, top um. A gente precisa entender que eu vou até puxar o mito 2 que me veio agora à cabeça, que é que vai doer teu coração assim tanto quanto o meu. Vou colocar na escola. Que resolve tudo. A escola resolve que É. ele está atrasado na falha, ele vai para a escola e vai ficar tudo certo. Gente, escola não é terapia. Escola não é uma intervenção terapêutica. Lógico que vai ajudar. Contribuir nesse processo. Contribui muito bem no desenvolvimento, na socialização, na comunicação, influencia e muito mais. A criança vai sair de tela, ela vai estar sendo guiada por profissionais que são especializados, mas seu filho tem um atraso, gente, é intervenção que tem que ser feita. Rafa, muito importante e necessária essa sua fala. Porque, de fato, dói profundamente. Ah, oh, Porque é algo muito comum que a gente é, escuta, Rafa. Infelizmente.
Porque é uma fala que as pessoas estão normalizando e que não existe isso de fato, né? Escola não substitui terapia e terapia não substitui escola. Cada um tem sua função e seu papel de responsabilidade. E Pronto. é interessante que as pessoas, eu vejo muitas pessoas terceirizarem até a educação para a escola. Exatamente. Gente, educação é da É família, uma é uma responsabilidade. responsabilidade familiar. Então, é mito que cada criança tem seu tempo. Ah, o pai falou com 5. Opa, esse pai já teve um atraso lá atrás. Pode até ser que essa criança tenha a mesma alteração no Já é um desenvolvimento fator. que o pai dele teve lá atrás, que talvez nunca foi diagnosticado. A gente sabe que doenças como o autismo, por exemplo, que hoje se fala muito sobre isso. Na minha graduação, eu falei muito pouco. Eu me formei tem 10 anos, não tem tanto tempo assim, né? Não sou tão velha. E aí a gente sabe que isso pode ser um fator de risco, não porque é diretamente, atrasou também o filho. Não, pode ser que o pai tenha uma alteração que nunca foi E é diagnosticada. um fator importante a se considerar, Claro, exatamente. claro, porque assim, às vezes a pessoa, o pai tá normal, hoje em dia não tem nada, tá tudo bem. Mas esse pai pode ter um atraso, uma alteração, um transtorno do desenvolvimento que nunca foi diagnosticado 20, 30 anos atrás, porque pouco se sabia sobre essas Exatamente. alterações, né? Então é muito importante que a gente esteja atento. E tem os outros, né? Que aí eu vou puxar mais pro lado aqui da saúde, digamos assim. Ah, não pode comer manga com leite. Gente, isso vem lá do tempo dos escravos, que o dono da fazenda não queria que os escravos comessem o leite com a manga. Comia só a manga, que tinha muito, o leite não podia. Até hoje a gente escuta a avó, a tia falando isso. Não pode pisar no chão que vai gripar descalço, né? Não pode banhar na chuva que vai gripar. Gente, que causa gripe, pelo amor de Deus. Que causa gripe é vírus, é resfriar, são vírus respiratórios e não a chuva, a pobre da chuva, né? Sempre é culpada a pobre da E a chuva. banana? A banana que é remosa, vou trazer para a linguagem aqui do Ceará. Banana remosa à noite, não pode. Olha aí, Gente, os bastidores sabem que é. pode comer banana à noite, pode comer feijão à noite. O pessoal tira logo a Tem banana. muito a dizer, eu tô rindo. É, É muito real isso. tem gente E na tua casa, né, que não come não, banana de tem gente noite. aqui, gente, que fala isso. As meninas aqui dos bastidores, ó. É algo muito comum. Como é que pode, né? A gente tem E muito assim, essa cultura. são mitos que são passados de geração a geração. É, É tem remédio para geração. verme todo ano. Ixi, todo mundo aqui aposto que não escutou. Não tem isso, gente. A gente trata verme, quem tem parasitose. Então não existe isso. Então não precisa tomar medicação como prevenção ali, que as pessoas Não, fazem essa medicação. não. Indicação de remédio para verme é quando a criança, primeiro, tem sintoma. Quando ele tem a doença, ou ele vai ter sintoma, ou vai ter alteração no exame, ou aí tem uma exceção. Se é aquela criança que não tem acesso a uma boa condição hidrossanitária, vamos supor que é uma criança, como é o perfil de crianças que eu atendo lá no IPRED, que a gente atende crianças com nível abaixo da linha da pobreza, né? Então, às vezes, ele não tem água para beber, toma água Outras da condições. torneira, não tem banheiro dentro de casa, né? Não tem um saneamento básico, não tem um básico. Básico. Ali é diferente. Outra Ali a gente realidade. faz aquela profilaxia anual, é diferente. Mas dentro da realidade da maioria do que a gente acaba observando, não precisa fazer todo ano. E a vitamina depois? Não tem indicação também. Gente, essa semana mesmo, lá em casa, tava rolando essa conversa. Olha aí, Não, porque tem que todo mundo tomar remédio de verme, porque já tá na época, tá tá na na época. época. É real, né? Meu Deus do É céu. muito real. E aí a gente tem que gastar um tempo da consulta, mais uma vez falando que a consulta não dá para ser em 10 minutos, né? A gente tem que gastar um tempo da consulta explicando, embasando cientificamente. Aí vou finalizar aqui só com o último mito, que esse aqui até hoje tem. Os bebês saem da maternidade com essa indicação: banho de sol 2 vezes ao dia no recém-nascido. E aí? Não recomendamos, gente. O que tem de mais atualizado, Marina, é que a gente não deve dar banho de sol de rotina nesses bebês que têm o extrato córneo ali da pele muito fininho. Se eu vou expor tão cedo a pele do bebê àquela radiação solar, o risco no longo prazo é muito maior. Então a gente não recomenda. As pessoas, não, eu vou dar por conta da vitamina D. Não precisa. Todos os bebês vão ganhar vitamina D na primeira semana de vida, na consulta com o pediatra. Eu
Você trouxe uma reflexão importante, viu? Porque eu acho que isso tem muito essa prática, né? Não, até hoje é no consultório maternidade particular, gente. Não é Muito essa prática mesmo. sai com a indicação e é 2 vezes ao dia. Uma vez, uma questão interessante que eu peguei no consultório, uma criança que a criança teve icterícia, ficou com a pele amarelada, precisou ficar internada na maternidade. Aí teve alta, dá banho de sol 2 vezes ao dia, 15 minutos antes das 10 e depois das 16. Gente, 10 horas aqui já tá um terror, já tá torrando. Mas não só por isso. Aí o que foi que o pai fez? Eita, pro meu filho melhorar, eu não vou passar só 15 minutos, não. Não. Eu vou ficar. Ele deixava a criança simplesmente meia hora torrando de um lado para o outro, de manhã e de tarde. Veio para mim com 7 dias de vida, o menino tinha queimadura de 1º grau, de sol. Ele estava com insolação, ele tinha hipertermia. Sabe quando a gente passa o dia no sol? Então, Nossa, assim, Rafa. falta de orientação. Primeiramente, dos profissionais que não estão atualizados. Tem um documento muito recente da SBP que saiu falando com relação à orientação do banho de sol. E assim, a gente vê hoje, peguei essa semana no consultório, já sai com a receita padrão. Banho de sol 2 vezes ao dia. E não existe essa indicação. Hoje em dia a gente não indica mais. Muito bem colocado. E necessário, né? Porque até fiquei surpresa, de fato, dessa É. pontuação, porque é algo muito comum que a gente escuta muito, né? Eu trabalhei tô quase um ano na maternidade também, na ANEL, e era algo. Na, na minha época de residência, que tem uns 8 anos aí para trás, a gente ainda indicava. Então, assim, é uma coisa que é razoavelmente nova, não tão nova assim, mas que já tem muito embasamento. Icterícia, o que resolve é aquela luzinha azul que o bebê usa aquele óculos, né? Parece um óculos de sol. Tratamento de icterícia é luz azul, não é banho de sol, não é isso que vai resolver. Mas é aquele negócio, sol é vida, não precisa esconder o menino do sol, né? E tudo demais é veneno, né? Tudo Falar já demais é disse ruim. que. Mas, assim, é importante que tenha bom senso. Você tá de boa, o bebê tá de boa, acordadinho, já mamou, já tomou o banho dele. Quer ficar lá 5 minutinhos, botar o menino para ver o sol, o céu, sair da caixa, sair da visão do teto, faz bem, vai fazer bem para aquele bebê. Agora, aquela indicação formal, às vezes a mãe tá morta, nem acordou, nem, aliás, nem dormiu. Já tá. Eita, o banho de sol vai passar da hora, deixou ir correndo. Então, assim, não tem essa obrigação, é um mito muito grande que a gente não precisa seguir mais. Contribuição valiosa aí, viu, para nós. Aliviei a carga de muita mãe. Rafa, e assim, né? Nosso mundo atual, com a internet, né? A gente sabe que são várias informações, né? Que são bombardeadas aí para as nossas famílias. Quais recursos você recomenda para as famílias que querem informações fidedignas, assim, mais confiáveis, né? Existe alguma orientação de algum site, né? Alguma indicação, assim, mais assertiva para que as famílias tenham acesso a essas informações? Bom, primeiramente, é muito importante que a família esteja sendo acompanhada por um pediatra que ela confie. O que é que eu percebo muito na minha prática? Muitas vezes a família não confia no profissional ali, não. Ah, eu vou nele porque às vezes é o que o plano dá, ou então já é o que fez a sala de parto, já é o que já conhece meu filho. Aí o profissional fala uma coisa que ela não concordou muito, aí ela vai para onde? Para tirar a dúvida. Vai no Dr. Google, vai nos gurus da internet, vai. Gente, quem tem boca fala o que quiser. Então, hoje em dia, qualquer pessoa pode ir para a internet e se dizer lá na bio especialista em atraso na fala, por exemplo, trazendo aqui para o teu lado. Gente, hoje em dia ninguém busca comprovação de formação de profissional. Hoje em dia qualquer um é guru, É, qualquer um é mentor, qualquer um é coach. é Coach é a verdade. profissão que é mais banalizada do mundo, que é super importante, mas qualquer um que faz um curso de final de semana, às vezes até mesmo online, do jeito que for, ah, não, sou coach. Então, assim, é importante que as pessoas procurem profissionais que tenham especialização no assunto, seja pediatra, terapeuta ocupacional, fono, busque no órgão do conselho daquela classe, se aquele médico é cadastrado, se tem RQE, que é o registro de especialidade. Fuja das fake news. Gente, infelizmente, tem fake news para todo lado. Muitas vezes é médico falando uma coisa que é totalmente irreal e sem comprovação científica nenhuma. A gente viu aí agora na pandemia Que foi. um movimento anti-vacina que fez
criar um alerta no Brasil inteiro, porque falou-se muito sobre os riscos, teorias de conspiração com relação à vacina, começaram a se questionar a efetividade da vacina, que a gente sabe que salva vidas, que erradicou inúmeras doenças. O sarampo a gente está prestes a emergir novamente. Então, é importante que. Ai, mas é o doutor fulano que está falando. Gente, calma, calma. Vamos ver quem é o doutor. Busque um documento científico, vá buscar as classes de cada, vá ver a SBP, Sociedade de Pediatria, Sociedade de Emergência, Sociedade de Imunização, porque são classes sérias. Ninguém pode brincar com isso. E aí é uma coisa que eu vejo muito no consultório. Ah, não vou vacinar Covid porque estou com medo. Pega gente do bem também, infelizmente. É tanta gente falando, é médico, é não sei o quê. Eu escutei uma coisa que eu achei, assim, um absurdo. Eu postei no meu Instagram falando sobre vacina e eu escutei um absurdo de um monte de antivacina. Começou a chover, um tema super polêmico, que não deveria ser. Ah, na verdade, não era. Até agora a pandemia, né? E aí teve uma pessoa que foi lá e comentou falando que tinha restos fetais de bebês abortados dentro da vacina do Covid. Como Olha assim? isso. É muita Um doutor loucura. fulano de tal, eu juro pra você, foi uma médica que falou isso. E aí as pessoas vão reproduzindo. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência do que elas estão consumindo. Do Blogueira de conteúdo de fato. internet que indica vamos supor, um composto lácteo, uma, um- uma mucilagem da vida, a gente já está ganhando para aquilo ali. Aquilo ali é uma publicidade. Você precisa conversar com um profissional que te acompanha. Doutor, isso é seguro? Isso não é? Se ele falar que não é, mesmo assim você comprar, tá errado. Não está tendo uma confiança que é o fundamental. Tu tá lidando com a saúde do teu bem mais precioso. O que eu vejo mais é o seguinte: eu tomei a vacina do Covid, mas meus filhos não. Tem Tu muito se disso. protege, não protege teu filho? Entendeu? Então, assim, a gente viu por A mais B que a vacina do Covid salvou muita vida. A gente viveu um período que foi Desafiador, extremamente crítico, né? crítico no mundo inteiro. E nem assim essas pessoas acreditam. Acham que a criança vai ter um efeito colateral grave, vai ter um infarto, vai ter uma miocardite, vai ter alguma coisa assim. E a gente tem E que se não pensam, basear, né? não pensa no futuro, na proteção do próprio filho. Então a gente tem que se basear em estudo científico, a gente tem que se basear em evidência e não em o que qualquer pessoa pode falar na E internet. nem exatamente sobre o conteúdo que ela está consumindo, sobre o que ela exporta ali, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas elas querem fazer o quê? Substituir uma consulta, uma Tem isso também. avaliação ou até mesmo uma intervenção por qualquer outra coisa que ela viu na internet, por um Reels, por um TikTok da vida. É, Ai, não, que eu vi no TikTok que é normal a criança não falar até 2 anos e meio, né? É normal a criança ir para consulta com o pediatra, sei lá, só depois de 2 meses, não sei. Eu vejo absurdos que a gente recebe muitos absurdos no consultório, né? São é, falas assim, ah, mas eu tenho vontade de ver, mas viu aonde? Pelo amor de é. Deus. Mas o pior é que tem mesmo, porque assim, a gente produz, eu falo aqui por mim e por você, que eu também já te conheço, eu sei o conteúdo que você produz, a gente produz conteúdo sério. Né? Quando eu vou lá, eu demoro para escrever uma postagem, quando é conteúdo assim de científico, de doença, eu pesquiso, Então, aquilo embasamento. gasta um tempo para trazer conteúdo de qualidade. Mas aí a gente faz isso para tentar abranger um público que não tem acesso à minha consulta. Porque na minha consulta eu sou limitada ao tempo. Aqui, por exemplo, nesse podcast, no que a gente está tendo de conversa, a gente consegue reverberar tudo que a gente fala durante a consulta com informações que pode agregar e talvez se a gente mudar a cabeça de uma pessoa já valeu a pena a Já gente valeu a ter pena. feito tudo isso que a gente está aqui. Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência e tenham cuidado com o que consomem. Bom, então é muito importante que a gente deixe esse recado, que nenhum comentário, nenhum direct, nenhuma caixinha de pergunta vai substituir uma consulta, uma avaliação. É tudo muito complexo. Às vezes as famílias mandam para mim na caixinha que eu abro toda semana, né? Às vezes eles colocam lá para mim, aí mandam exame, mandam foto de cocô. Gente, pelo Eita! amor de Deus. Aí eu tenho que falar, por favor, isso merece uma avaliação presencial, seja comigo ou com um médico que acompanha seu filho, né? Então, muitas vezes as pessoas querem ter
em um direct, em uma caixinha, uma consulta. Uma O consulta. que não substitui jamais. Que não é possível, né? Na Nem é verdade, a possível. internet ela é uma ferramenta incrível, mas precisa ser filtrada, Exato. né? Porque, primeiro, um direct, como você pontuou, um vídeo, né? Não vai substituir uma avaliação, uma consulta presencial, enfim, mesmo que seja online, mas com a atenção direcionada para aquela criança. Porque quando a gente vê informações na internet, em TikTok, Reels, as coisas da vida, né? A gente a informação ela é direcionada como um público geral. Mas, por exemplo, quando trata-se de exame, né? É algo individualizado daquela criança. Quando eu vou fazer uma avaliação fonoaudiológica, não é porque é a mesma idade que vai ser o mesmo padrão de comunicação, né? Às vezes a gente se baseia, mas eu vi que tem 2 anos o filho da blogueira e ela disse que não sei o quê. Gente, ótimo, né? Como eu disse, a internet ela traz muita informação, distribui, mas a gente precisa saber receber de uma forma também assertiva com que a gente vai expor nosso filho também, enfim, nosso paciente, né? Eu acho que não substitui, de fato. E a gente Não. precisa reafirmar isso. Né? A internet, nada que vem. Que você lê na internet não substitui a avaliação da pediatra, a avaliação da fono, da TO ou qualquer coisa do tipo, A né? gente tem responsabilidade, muita responsabilidade na hora de produzir conteúdo, mas nem todo mundo tem. É. A gente vê aí os jogos do Tigrinho, que o pessoal vai lá e divulga, não quer nem saber se vai falir o pobre coitado que tá lá na sala Só da casa dele tá. vendendo a moto, a bicicleta, o carro, com a ilusão de um ganho que não existe, enquanto ele vai enchendo o bolso de dinheiro. Então, precisa se ter responsabilidade, tanto na hora de produzir, e também das famílias, das pessoas que estão ali consumindo o conteúdo da blogueira, que o filho dela come maravilhosamente bem, pega na comida, BLW, coisa mais linda. Duvido se ela posta o dia que não deu certo. O dia que o filho dela está no supermercado fazendo uma crise, tendo uma crise de birra. Não posta, ela só posta o Instagram. É muito irreal, é muito É ilusório. verdade. Todo mundo é perfeito no Instagram. E é muito interessante você pontuar sobre isso. Ótima consideração. Por quê? Porque às vezes as famílias se baseiam também nisso, né? Eu Total. sigo tal pessoa e com ela é perfeito, por que que comigo não deu certo? Né? Se vocês soubessem o que foi que aconteceu aqui nos bastidores, ó, porque não apareceu, viu? Pareceu uma A gente vai mônica, mostrar. quase que a gente não consegue parar. Mas assim, nem sempre é o que está sendo postado, né? É A só um vida recorte real da é só um vida. recorte, a vida Não tem real como. tem os desafios, né? Foi muito bom você pontuar sobre isso, porque as pessoas levam muito em consideração falas de outras pessoas. Aí compara com a própria vida e vê que sua vida não tá nada boa. Como assim? Ele tá maravilhoso, viajando e não sei o quê, ganhando uma grana, e eu tô aqui ralando e não consigo viajar com minha família. E aí você se compara, e não é à toa que a gente está vivendo uma epidemia de grandes doenças mentais dentro da nossa vivência, né? Muita Verdade. depressão, ansiedade, ideação suicida, enfim, é uma epidemia que traz muito medo e a tecnologia tem uma grande responsabilidade nisso, infelizmente. Verdade. Então, gente, ó, o indicado de fato é que você faça uma consulta com um especialista, que você faça uma consulta com algo especializado, individualizado É. para a sua criança, porque nada de fato substitui isso. Rafa, e assim, depois que a criança nasce, quando é que esse primeiro momento precisa acontecer? Essa primeira consulta, ela tem que ser em que momento depois do nascimento? Essa pergunta é ótima, porque muitas vezes a família acha que a primeira consulta tem que ser com 1 mês, né? Tem que ser com 15 dias. E, na verdade, a orientação que pouquíssima gente conhece é que a primeira consulta deve acontecer ainda na gravidez. Para quem não sabe, eu tô gravidinha também, né? E o ideal é que a consulta com o pediatra aconteça ainda na gravidez. É a consulta de pré-natal pediátrica. Muita gente só conhece a pré-natal obstétrica, que é a mais tradicional, e pouquíssima gente conhece a pediátrica. Inclusive, eu acho que se você quiser dar um presente para uma mãe, principalmente aquela mãe de primeira viagem, a consulta de pré-natal pediátrica é o melhor presente que você pode dar. Porque nela a gente vai. Primeiro, a mãe vai conhecer o pediatra, ver se o santo bate, ver se ela concorda com as falas do pediatra.
vai ver se ela gosta do que a pediatra fala, vai escolher o pediatra que vai acompanhar o bebê assim que nascer. E a gente fala de tudo, os primeiros cuidados com o recém-nascido, a Nossa, gente fala de interessante. amamentação, a gente fala de dica de fralda, de pomada, de sabonete, banho de sol, que a gente falou aqui há pouco. A gente dá dicas com relação a enxoval. O tal Nossa, do que legal, travesseiro viu? anti-refluxo que todo mundo compra no enxoval é totalmente desnecessário. Aqueles berços imensos, cheios de protetor de berço. A gente também fala sobre isso. Então, assim, é uma consulta que eu lembro muito bem que uma vez o casal eu atendi no consultório, casal jovem, eles entraram na sala, né, com um pacotinho aqui na mão, era a primeira consulta, e aí eles chegaram para mim e falaram: doutora, eu cheguei em casa com o bebê, me preparei para tudo, pré-natal, direitinho, enxoval, não sei o quê, o parto humanizado, maquiado e tal. Quando chegou em casa, fechou a porta, era só ela, o marido e um bebê. Ele, agora, o que eu faço? O que é que a gente faz? Aí o marido, não sei. Porque, assim, as pessoas acham que é muito instintivo, né? Que é muito tranquilo os primeiros dias. A gente sabe que é completamente o oposto. E uma das coisas que mais ajuda nesse momento é a informação, né? Entender o que deve vir nos primeiros dias, da Golden Hour, do pele a pele, de como colocar no peito, do que esperar da amamentação Do nos primeiros banho, dias, o né? tal do banho, quantos banhos por dia, qual sabonete, qual a temperatura. Então, a gente fala sobre tudo isso a partir da 28ª semana de gravidez, Fantástico, viu? que é muito legal, fica a dica. Além disso, a primeira consulta com o recém-nascido, idealmente ela deve acontecer até o 7º dia de vida do bebê, né? O ideal, que eu mais gosto de fazer é no 5º dia de vida, porque a gente pega o pico ali da bilirrubina, que é aquele pigmento que deixa o bebê amarelado, a gente pega a descida do leite, a gente avalia a amamentação, a gente avalia como foi o parto, a gente avalia fatores de risco, a gente avalia como está o ganho de peso até ali, xixi, cocô, a gente consegue fazer uma mudança, fazer uma linha, como é que se fala? Uma linha não é nem convergência, é de divergência, né? Uma linha que separa um puerpério que pode ir muito bem, pode ser mais tranquilo, de um puerpério de uma amamentação que pode desandar completamente. Então, é importante que ela aconteça ali naquele momento. Se eu pego um bebê que 1 mês, na primeira consulta, a amamentação já foi embora. Se ela tiver alguma intercorrência. Ela já desistiu. Já desistiu, a avó já mandou dar fórmula, já disse que o leite era fraco, já colocou a chupeta na boca do menino. Então, é muito importante que aconteça ali nos primeiros dias de vida, idealmente entre o 5º e o 7º. As vós, né, falar, o leite tá fraco, porque começa a ficar farinho, né, o leite. Eu não tenho que botar fórmula, tem que Porque primeiro é o colostro, né? E fica bem, a cor bem forte. Não. Aí depois vem aquele O leite maduro. exatamente, que é mais claro, né? Aí normalmente elas acham que não. Eu acho que acaba com a mãe, né? Quando a mãe escuta assim, o leite é fraco. Deve Ela ser tá algo... fragilizada, ela tá ali no puerpério, uma chuva de hormônios, avalanche cheio ali. de altos e baixos ali. E ela escuta a avó da criança, que é mãe dela, dizer que o leite dela não tá alimentando a criança. E, gente, RN, recém-nascido, chora, viu? Ele vai chorar, o E estômago muito. dele é desse tamanho. Daqui 5 minutos, 10 minutos, ele vai pedir o peito de novo e tá tudo certo. É do tamanho de uma cerola no começo, né? E aí as pessoas não sabem disso. Aí já diz que o leite tá fraco, já compra a fórmula com a mamadeira, aí a mãe se sente impotente, fraca, ela já tá frágil. É. E aí a gente acaba perdendo a amamentação. Mas se ela for lá no 5º dia, no pediatra, de jeito nenhum. Tá aqui, tá fazendo Como xixi, esperar? tá fazendo cocô, tá tudo dentro do esperada. A gente avalia a mama, a gente avalia a mamada, a gente vê sucção, a gente vê língua, a gente vê boca. A gente tem um olhar muito direcionado. Hoje em dia a minha maior demanda é recém-nascida. Eu sou consultora de amamentação também. E eu tenho um olhar muito bem refinado nisso porque eu vejo muito. Então, muitas vezes, eu tô cansada de ver, assim, a mãe que chega lá dizendo que não vai mais querer amamentar porque não tem.
porque não pode, porque não Que na verdade eu consegue. acho que a própria mãe se cobra, ela Não, vive sob total. pressão ali, né? Pressão dos outros, de fato. Não tô conseguindo alimentar meu filho e tal. Nossa, É muito difícil. você se sente muito. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É. É aquele negócio. E aí lá na clínica a gente faz essa consulta junto com a consultora de amamentação. É 1 hora e meia comigo, como pediatra, e 1 hora e meia com a Carol, que é a consultora. E a gente faz em 2 momentos separados. A gente já pensou em fazer no mesmo dia, mas é muita informação. Porque a mãe Porque fica. cheia de dúvida, como assim? Igual você que agora explodiu aqui a mente, né? É muita coisa, anota, acho engraçado que as famílias começam a anotar e tal. Aí depois vai para Carol e a Carol mostra como colocar no peito, como fazer a massagem, como é a pega efetiva, como lidar com algumas intercorrências, como mastite e tal. E aí é muita coisa. E a gente viu, assim, até hoje, a nossa taxa, lógico, cada caso é um caso, mas até hoje, os pacientes que fizeram o dia de ouro, que é essa consulta que é junta pré-natal pediátrico com pré-natal de amamentação, 100% de aleitamento materno até os 6 meses. Que benção. 100%. Lógico que a gente não vai garantir que ela vai conseguir, cada história é uma história, mas nosso índice é esse, é informação, é profissional atualizado, é um profissional que trabalha em prol do aleitamento materno. E é Então, exatamente isso para o daí. pediatra, Marina, é muito fácil para o pediatra prescrever fórmula e ter a tranquilidade, porque a amamentação demanda muito da gente. A gente tem que fazer muita conduta ali naquele começo, ver o bebê 1, 2, 3 vezes dentro do mês. Se eu der a fórmula, me vai ficar ótimo, Tá resolvido ali. né? Ele não vai ter mais aquele problema de sucção, vai estar alimentado, vai ganhar o peso que ele precisa, muitas vezes até mais. Na maioria das vezes ele ganha mais do que ele precisa. Ele vai ficar tranquilo, mas no longo prazo ninguém sabe como vão ser os Porque efeitos. a amamentação, ela é um momento não só de conexão, né? Que as pessoas pensam que a amamentação é só a conexão do bebê com a mãe. Uhum. Mas a amamentação, ela é indispensável dentro do desenvolvimento. Se Ave Maria, seria ótimo que todas as mães pudessem ter a oportunidade de amamentar, porque a gente sabe que nem sempre é pela mãe, nem sempre é pela a mesma mãe tendo suporte, existem os desafios, que como você Uhum. mesmo contou, não é fácil, né? Exatamente, não. Mas é algo que é indescritível, né? Você teve esse cuidado precoce com essas famílias tiveram acesso à informação, porque quem tem acesso à informação gera mais qualidade, gera mais benefícios, Total. né? E E aí assim, o resultado é fantástico. e é indiscutível os efeitos do aleitamento materno no cérebro da criança. Como você falou, não é só alimento, né? Ele é vínculo, ele é colo, ele é afeto, ele é cuidado, ele é carinho, ele é apego. E ali no começo da vida, ele é Saúde. saúde. As crianças que mamam, exclusivo até os 6 meses, ela tem menos asma no futuro, menos alergia alimentar, menos rinite alérgica. Isso já é muito bem Olha aí, estabelecido. gente. Então, a gente luta pelo aleitamento, porque a gente sabe que a janela de oportunidade que a gente está tendo com aquela família que está na minha frente é única. E esse é o propósito da minha vida, né? É conseguir tocar naquela criança e saber que eu fui um ponto de inflexão. Que eu consegui. Não, peraí, vamos para cá. Que se ele tivesse ido, talvez, né? Tivesse ido em outro profissional, não teria tido esse olhar, será? Não sei. Mas eu me esforço muito e luto para que a família tenha o que de melhor eu posso oferecer. E eu sei o impacto, elas não sabem, mas eu sei o impacto que vai trazer em uma pequena ação que eu tenho aqui nessa fase do início da vida dela. Isso é extremamente relevante, né, Rafa? Total. Aí depois, normalmente, as consultas devem ser mensais, né? No Já ia primeiro perguntar sobre a ano. frequência, como A funciona. frequência, pois então. As consultas devem ser mensais no primeiro ano de vida e depois, de acordo com cada criança, a gente vai espaçando a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses ou a cada ano, né? A depender da idade e de como essa criança tá. Se é uma criança que vamos supor, é um lactente sibilante, aquele bebê que cansa toda vez que grita. Eu vou espaçar o menino, a consulta dele para 6 em 6 meses? Não dá. Eu preciso acompanhar aquela criança mais de perto. Se é uma criança desnutrida, que está com dificuldade de ganho de peso, que está com a bandeirinha amarela ali no desenvolvimento, eu vou estimular, ele vai voltar daqui 30 dias para mim. Eu preciso ver esse menino mais cedo. Então, a frequência, normalmente, quem determina é o pediatra, que, de acordo com a necessidade, ele vai espaçando mais ou menos as consultas daquela Que é criança. algo individualizado de fato daquela Total. A criança. gente tem umas recomendações, né, que a gente deve seguir, mas de acordo com cada criança, ela é totalmente flexível. Perfeito, muito esclarecedor. Assim, sua fala foi fantástica, porque eu acho que, de fato,
É pouco falado sobre essa consulta que antecede o nascimento da criança. E como ela é relevante, né, Rafa? Porque Demais. fala temas necessários, é do dia a dia, detalhes do banho, da marca da fralda. Nossa, eu não sou mãe ainda, mas eu fico É. pensando quando for eu. Você falando isso, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer isso com certeza. Eu tenho várias dúvidas, né? E a gente faz a família economizar muito. O Eu que ela gasta ali acredito. na consulta, ela economiza assim um triplo, quádruplo, porque ela Rafa, não vai sobre o comprar enxoval, fantástico! do que é seguro, a posição de dormir, o que esperar do sono, da cólica. Gente, é muita informação. Pouca Gente, gente sabe, infelizmente. Infelizmente, dessa já me consulta. vejo, viu? Eu nem tô grávida, nem tenho filho, nem nada, mas já Fica a tô dica pensando. aí, na hora de engravidar, já vai lá com a gente. Rafa, e existe uma idade assim determinada? Até quando deve se levar ao pediatra? Que Uhum. idade sugerida? Então, o pediatra ele tem formação para atender até os 18 anos normalmente. Existe uma especialização que chama ebiatra, que ele acompanha adolescentes até a idade de 20 anos de Interessante. idade, né? Pouca gente sabe disso também. Eu, particularmente, por uma escolha, atendo até os 16 anos. Mas tem pediatra que atende, eu só vou atender até os 5 anos, eu só vou atender até os 12, que já entra na adolescência, já as demandas já são muito diferentes, né? Eu, particularmente, me sinto muito confortável atendendo até 16 anos. Perfeito, perfeito. Rafa, existe alguns sinais de alerta que você observa nas suas consultas e que você orienta as famílias, né? Em questão de fala, desenvolvimento da linguagem, da comunicação, como que você conduz esse momento? A avaliação da linguagem e da fala é um ponto fundamental na consulta pediátrica, né? A gente aplica algumas escalas, eu uso muito a que tem na caderneta, né? Ela direciona muito bem a gente quando é uma triagem. Quando a criança tem algum atraso dentro daquele marco para a faixa etária dela, eu já oriento a família a estimular. Vamos supor, uma criança que tem 18 meses e não fala mamãe, papai, não fala nenhuma palavra, essa criança está atrasada, essa criança precisa de intervenção. Existem algumas escalas, como por exemplo, a MCHAT, é uma escala que a gente aplica para a criança quando a gente quer fazer uma triagem para autismo. Ela deve ser aplicada principalmente aos 18 meses, é quando eu costumo aplicar, quando a criança tem alguma coisa que chame a atenção. Mas eu vou esperar os 18 meses? Não vou. Se aos 9 meses a criança não balbucia, poxa, tem alguma coisa ali. Se está com 12 meses, ela não fala nem dá, papá, tem alguma coisa errada. A criança não aponta, não olha no olho. Aquela criança que está mamando no peito da mãe, não olha para a mãe, não olha no olho. A intenção também comunicativa, social, né? A linguagem não verbal também, a gente só presta atenção, assim, o público em geral Eu só. adoro quando algum profissional fala linguagem não verbal, assim, meu Deus, tocou no meu coração, olha aí, maravilha. Fantástico, Rafa. Pois é, às vezes os profissionais eles se atentam muito à linguagem verbal, principalmente a família. A família é nosso principal aliado. A gente tem ali uma janela de avaliação de 1 hora durante a consulta, 1 hora e meia. Mas a gente tem que valorizar o que a família traz também. Relata, né? Então, na suspeita de atraso, a gente já deve fazer a intervenção. Muitas vezes, vamos esperar, vamos ver, bota na escola, faz isso, faz aquilo. Gente, se tem atraso, precisa estimular. Se eu for aguardar, vai ter muito mais trabalho. Teve um estudo que eu vi que foi muito interessante, que foi um cientista britânico que ele mostrou o esforço que o cérebro precisa fazer com relação às sinapses, a conexões neurais, para aprender uma habilidade nova. Então, no começo da vida, o esforço é bem baixinho. Por quê? Porque está acontecendo ali No pico ali, né? a plasticidade neuronal, aquele cérebro está se arquitetando, está fazendo as conexões para formar aquela base para o desenvolvimento. E diferente quando essa criança vai ficando mais velha. Quanto mais velha, maior o esforço para o cérebro entender e aprender uma nova habilidade. E Por que que aí, eu vou esperar? e aí Se essa criança tem um atraso. exige muito mais da criança, exige muito mais da família e o processo de intervenção mais demorado, né? Com Total. mais demandas. Você trouxe uma fala, assim, indiscutível, indispensável aqui no nosso tema. Por quê? Porque a intervenção precoce, é, assim,
não tem nem palavras para descrever, assim, de fato, brilha os olhos quando eu escuto, principalmente uma pediatra, né? A gente aqui conversando nos bastidores, eu pontuando para Rafa, né? Porque a fala de vocês, ela é muito relevante para as famílias, porque vocês têm uma vinculação desde o início. Então, o que a pediatra diz tá dito, É entendeu? verdade. Então, a partir do momento que a pediatra orienta a estimulação precoce, que ela ali peca pelo excesso e diz, não, eu prefiro que essa criança vá para a estimulação precoce do que ela volte muito atrasada. Uhum. Então, isso, para mim, é gerar qualidade de vida. Oportunidade, porque à medida que aquela criança que, é só uma suspeita de atraso, né? Ela tá ali, eu percebi pequenos sinais. Poxa, esses pequenos sinais são pequenos hoje. Se não tiver intervenção, ele vai engrandecer e talvez o reflexo lá no futuro daquela criança E é vai causar gigantesco. prejuízo, né? Não tem como. E nós, enquanto profissionais que cuidam de criança, a gente sabe da janela de oportunidade e da responsabilidade que a gente tem com aquele ser que está na nossa frente, que está aos nossos cuidados. A família confia na gente. Poxa, eu vi essa criança desde recém-nascida, me tem 1 ano e meio. Como assim? A pediatra, se eu disser tem que esperar, tá tudo certo, a família vai acreditar. A família vai acreditar. Então, é importante que o pediatra esteja sempre se atualizando. Eu tenho formação em desenvolvimento infantil na primeira infância também, sou especialista nisso. E estou sempre me atualizando. Estou na minha segunda pós-graduação, depois de fazer a especialização em pediatria, né, a residência médica. Então, é importante que o médico esteja atualizado e que pegue pelo excesso mesmo. É Eu isso, tenho um essa é a negócio fala. aqui, eu tenho um mantra na minha cabeça. Se está incomodando a família, vá fazer avaliação. O que Procure ajuda. custa? Lógico, tem o custo financeiro, mas vamos supor que essa família está muito angustiada, está causando um prejuízo. Meu Deus, meu filho, será que é autismo? Já vem logo o autismo lá na cabeça dela. Por que ela não passa por uma avaliação? Né? Por mais assim que eu veja, tem um alerta, né, no desenvolvimento. A família está muito preocupada. Vá lá para ela lhe dar orientação. Às vezes ela não sabe como estimular. Às vezes você precisa fazer uma orientação parental. E isso faz toda a diferença. Às Poxa, vezes, excelente, muito bem colocado. Porque às vezes a família tem formas inadequadas de estimular, não tem as é, estratégias certas. E, por exemplo, Rafa observou um atraso na consulta dela, indicou para fono, indicou para TEO, qualquer outra intervenção. E aí a criança vai para a avaliação, a família passa por um processo de colher dados, né, juntar profissional, na amnésia, para a gente também identificar coisas anteriores. E aí a informação que a gente dá para aquela família talvez mude tudo. Às vezes precisava só da informação. A criança, a gente pede depois para rever a criança e tudo. Depois, quando volta, às vezes é outra criança, porque a família mudou a forma de conduzir uhum. aquela situação. E isso, eu sempre falo, o tempo. Ele gera qualidade de vida. Quanto mais rápido, quanto mais cedo, vai proporcionar oportunidade e qualidade de vida. E a informação, né? Até mesmo o tema do podcast, o motivo dele estar sendo gravado, o motivo de todos esses profissionais é promover a informação. Porque a informação, ela promove, de fato, expectativa de vida. E ela muda a história, né? Muda histórias. Ela muda a história de vida de uma família. E aí, quando o profissional vai avaliar, ele precisa buscar a causa. A primeira coisa que a pessoa pensa, não está falando, é autismo. Não é bem assim. Né? Eu tenho uma história que é muito interessante de um paciente de consultório, que a criança tinha 1 ano e 8 meses, não falava nada, nem mamãe, nem papai. E quando a mãe chamava, nem sempre ele olhava, aí ela achou que ele tinha autismo. Aí veio para consulta comigo. Durante a avaliação, em alguns momentos, eu vou chamar ele aqui de Maurício. Em alguns momentos eu chamava Maurício. Aí o Maurício tocando terror, baixando embaixo da mesa, pegando o brinquedo. Maurício, vem cá. Aí eu, Maurício, falava, em nenhum momento ele teve a intenção de olhar para mim. Isso aí tá estranho. Quando eu fui avaliar a criança, fiz alguns testes, a criança não tinha nenhum reflexo de piscar os olhos quando eu bati palma. Eita, não sei se estourou o áudio aqui. Quando eu bati palma, essa criança sequer piscava. Eu, putz, aí tem alguma coisa a mais. Pedi o quê? Avaliação auditiva. Criança com atraso na fala tem que fazer uma avaliação auditiva. Quando veio o resultado do exame, é uma criança que tinha uma deficiência auditiva grave e profunda bilateral. Olha aí.
Então, ele tinha 1 ano e 8 meses, era acompanhado por vários pediatras, ninguém nunca pensou nessa possibilidade, a criança que passou por diversas janelas de oportunidade, e Deus colocou na minha frente, me iluminou também na hora de examinar, de pedir o exame. Essa criança hoje fez um implante coclear e está no processo de reabilitação, adaptação, porque ele ainda é novo, então ele ainda consegue aprender com um pouco menos de dificuldade, né? De aprender a falar, porque ele nunca ouviu. Então, ele está aprendendo a ouvir agora. Então, é um caso que me marcou muito na minha vida profissional. E eu sempre falo para meus alunos, cito como um exemplo para impactar mesmo. Então, a criança com um atraso na fala, ela merece uma avaliação auditiva. E aquele teste da orelhinha lá da maternidade. Era isso, pronto. Eu ia falar, eu estava esperando você conseguir. O teste da orelhinha da maternidade é uma triagem, né? Então, mas o teste da orelhinha foi normal, mas aquilo ali não vai avaliar todas as vias auditivas que precisam ser avaliadas. Frequências, né, auditivas, exatamente isso. Excelente, muito bem colocado, porque de fato eu escuto muito isso, né? Não, mas o teste da orelhinha, até as mães querem justificar às vezes, porque eu solicito também o Bera, né, e tal. E aí eles, mas por quê? Você observou alguma coisa? Eu falei, não, mas é porque é interessante, é um exame complementar para a gente fazer uma avaliação de fato completa e descartando hipóteses, porque a gente, né, um processo avaliativo, ele é complexo, ele é denso. E o Bera, né, ele é um exame extremamente necessário, porque ele vai fazer uma avaliação ali de todas as frequências auditivas que o teste da orelhinha não avalia. Exatamente. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas pensam que é só autismo, né, que causa atraso na fala, mas tem muita coisa, gente. Tem muita coisa que pode causar, inclusive, pouco estímulo. Inclusive tela. Caramba, nós estamos novos. Tela pra caramba, é a nossa epidemia. Gente, a pandemia, ela criou crianças, ficou quase redundante, né? Ela produziu crianças extremamente conectadas com tela. E aí são pais que precisaram trabalhar de home office, não conseguiam estimular essas crianças e essas crianças produziram atrasos importantes. Então, é importante que essas crianças da pandemia, as crianças que nasceram na pandemia, as crianças que tiveram essa primeira infância lá na pandemia, tenham avaliação bem adequada e seja estimulado como deve ser. Então, eu acho que nosso papel aqui é falar da importância da estimulação dentro de casa, porque a pediatra é 1h30. Vamos supor que ela esteja fazendo terapia, né, com fono. É 1 hora por semana, vamos supor, 2 vezes por semana. E o resto das 24 horas? É a família. Então, a família precisa estimular, não pode descarregar a responsabilidade na fono e na escola. Pode transferir isso. Gente, é você o ecossistema do seu filho. É você que vai sentar com ele, brincar com ele, dar, esperar, receber a devolutiva e reagir. Aquilo ali é fundamental para o desenvolvimento, como eu falei, da base do sistema neuronal, neurológico daquela criança. E se essa criança não recebe, ela fica o tempo todo passiva ali das telas, dos meios de eletrônicos, essa criança vai sofrer o que a gente chama de poda, né? Ela vai sofrer lesões cerebrais. Tela produz lesão cerebral que pode repercutir e vai repercutir para o resto da vida dessa criança. Rafa, você foi pontuando e na minha cabeça aqui eu montando aqui conexões também, né? O mapa conceitual. Por quê? Porque o processo de aprendizado, ele também vem da repetição, ele vem da exposição, ele vem da oportunidade. À medida que, por exemplo, eu falo muito com as minhas famílias, né? Eu sou bem real, disse, gente, olha assim, aqui é um casamento. Nós vamos todo dia não, mas tem um grupo, né, que eu faço com as famílias, converso com as famílias, disse, gente, é o seguinte, não adianta, eu sou sincera, não adianta vir uma vez na semana pra fono e achar que aqui é milagre, Deus, e que eu vou dizer assim, ó, fala, então se comunica. Não, gente, não existe. Eu preciso da parceria e colaboração da família junto ao processo com a criança para multiplicar o que eu estou propondo. Porque já pensou, eu vou dar um estímulo para a criança. Aí a criança, toda quarta-feira atendida comigo. Quarta-feira, dei um estímulo. Aí a criança vai ver o estímulo de novo. Quarta-feira que vem. Gente, é um gap muito grande que o processo de aprendizado ele vai ser bem devagar. Porque a criança não vai estar sendo exposta. Então, quanto mais a família está engajada nesse processo, a família replica... faz toda a diferença. O ganho não é não, Rafa? É um salto gigantesco. Total. Terceirizar cuidado
infelizmente, é o que a gente mais vê. A nossa realidade, a realidade do nosso país, são crianças que estão indo para a creche cada vez mais cedo. Nossa licença maternidade são 4 meses. Então, são crianças que muitas vezes, se a mãe não colocar na creche, ela vai perder o emprego. E a gente vê, inclusive, mães que acabam empreendendo, fazendo outras coisas por conta própria para não perder o emprego e não perder a convivência com o próprio filho. Então, acaba que são crianças que são lá naquela primeira infância, nos 1000 dias, né, que a gente chama, em vez de ela estar com o cuidado materno, paterno, convívio social, cognitivo, emocional, de brincadeira, de colo, de afeto, ela está terceirizada. Não vou julgar. O ideal seria, o mundo ideal, perfeito, maravilhoso, que a nossa licença maternidade durasse os 2 anos, que são os primeiros 1000 dias ali da criança, e os pais, os dois, conseguissem ficar com o próprio filho. Mas a gente sabe que isso não é possível dentro da nossa realidade. Países nórdicos, europeus, até que tem países que é um ano inteiro de licença, é um negócio surreal, metade de um ano, é um ano para o pai e um ano para a mãe. Não é a nossa realidade, a gente tem que conviver com isso. Então, a gente tem creches maravilhosas, escolas maravilhosas, mas quando essa criança chega em casa, ela é seu filho. Você tem que ter um tempo de qualidade com ele. Por mais, eu trabalho o dia todo, fico cansada. Cara, tira 1 hora do teu dia, tira meia hora, solta o celular, desliga a televisão, senta no chão com teu filho. Vai ter um tempo de qualidade com ele. Aquilo dali é fundamental para o desenvolvimento neurocognitivo daquela criança. Então, culpar a escola, culpar a creche, culpar emprego, a gente sabe que é difícil. A gente entende que é muito desafiador, mas que é possível. Dentro da realidade é possível. Pô, tu não tem 1 hora do teu dia? Na semana eu não tenho tanto. E no final de semana? No final de semana eu tenho que é meu dia de descansar. Não, cara, tira ali um tempo de qualidade com teu filho, que tu precisa. Estabeleça aquela conexão, né? Que é fundamental. Então, é muito importante que a família esteja presente nesse processo de construção do cérebro dessa criança. Porque é a parceria da família, terapia, família, escola, família ou qualquer tipo de intervenção que vai fazer funcionar. Porque sem a família, né, não vai funcionar. Não existe. E quando a gente fala sobre isso, sobre a expectativa de desenvolvimento, eu sempre falo, vamos alinhar nossas expectativas, Total. família e terapeuta. Por quê? O que é que você está esperando da intervenção? Né? Porque, vamos lá, eu sempre, às vezes eu dou uns puxão de orelha nas minhas mães, né? Que chegar e, não, vamos botar isso, vamos botar... Marina, mas tem poucas coisas que estão sendo estimuladas e tal, não sei o que. Eu sempre escuto muito as famílias. Eu disse, gente, vamos lá. A gente precisa também alinhar nossa expectativa. Porque, por exemplo, às vezes a gente quer uma criança muito falante, a gente quer uma criança muito social, a gente quer uma criança que brinca de um brinquedo de várias formas, ela tem criatividade. Mas é uma criança que ela não é exposta a isso, né? Então a expectativa ela tem que estar alinhada com a realidade. E é exatamente isso que você pontuou. É o tempo de qualidade que vai trazer qualidade para o futuro dessas crianças. Exatamente. Nada mais que isso, né? E o corpo que isso é indispensável. E é necessário que a gente pontue sobre isso e que a gente fale sobre isso quantas vezes for necessário. Porque muitas vezes é algo que se escuta, se fala muito, mas pouco considerado e pouco colocado como prioridade. Porque se a gente for considerar o nosso dia a dia, a gente tem várias prioridades. Rafa agora vai ser já com o baby aqui, já o próximo talvez ela esteja aqui, ó. Mas aí as suas prioridades vão mudar, né? A sua rotina vai mudar. E a gente precisa considerar sobre isso também, né? Nós, enquanto profissionais, a gente vem no papel de orientar, vem no papel de dar suporte para essas famílias, mas também falar o quanto que isso precisa estar alinhado para fazer acontecer e caminhar, né, junto com essa criança, para ela se desenvolver no seu alto potencial. E aqui concluímos esse momento maravilhoso. Eu tô assim muito grata pela sua presença, pelas suas contribuições que foram valiosas, né? Despertou vários alertas aqui pra gente, curiosidades essenciais que você pontuou. E assim, fico muito feliz também de você ter nos acompanhado e ter vivido mais uma experiência do Café com Fono. E Rafa, quero lhe agradecer novamente, né? Como eu disse, a sua fala ela é necessária, né? E
todas essas informações que a gente está levando para cada uma dessas crianças, para ir para a sua casa, vai ser essencial no desenvolvimento de cada criança. Muito obrigada. Ah, imagina, eu que agradeço. Foi um bate-papo bem legal. Se deixar, Se né? deixar, a gente A gente fica conversa. aqui 2 horas conversando, mas é um tema que eu gosto pra caramba. Eu acho que tem que se falar mais sobre isso. Da importância da família nesses primeiros dias da criança, desde a barriga. É importante que a gente converse com esse bebê desde a barriguinha. A gente sabe que isso vai causar marcas no DNA dessa criança. Então, muito obrigada pelo convite, adorei, me chame mais que eu venho. E espero que vocês tenham gostado também, vocês que acompanharam a gente. Nos sigam no Instagram, eu acho que vocês já seguem Sim, a sim. Marina. Vai aparecer aqui meu Instagram, doutora Rafaela Pediatra. Estou à disposição. Se eu toda semana coloco caixinha de pergunta. Também estou à disposição no direct, eu estou sempre muito ativa nas redes sociais. Vamos lá perturbar ela, viu? Pode ir que eu gosto. E é isso. Obrigada. Gente, finalizando mais um momento, abaixo na descrição vai ficar o Instagram da Rafa, né? É os nossos canais de comunicação, né? Eu também me coloco sempre à disposição para contribuir nesse processo. E muito obrigada por ter nos assistido. Tchau, tchau, até logo.